Muita paz, muita luz a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e hoje nós temos uma linda mensagem. Uma mensagem de Quail, canalizado por Lee Carroll, com a tradução em português de Gustavo Amorim. Então, mais uma vez, saudando a cada um de vocês, os novos inscritos aqui do nosso canal. Essa canalização, o nome dela é O Padrão do Rejuvenescimento a Inata, síntese número 13. Então, conforme vocês forem entrando, se vocês puderem dizer para mim se o áudio ele tá bom, se a imagem tá boa, se o som tá bom, antes da gente iniciar. Mais uma vez agradecendo a cada um de vocês que compartilham aqui o nosso trabalho, principalmente também o nosso trabalho na nossa associação SOS Felinos, onde muitos sabem que eu, Ariel Espíndola, né, como cabeleireiro, eu tenho 35 gatinhos que eu resgatei das ruas, aqui na minha casa, adaptei a minha garagem para estar abrigando esses gatinhos. E cada um de vocês tem nos auxiliado, tem nos ajudado bastante. Então, vamos lá para a nossa canalização nesse momento. Saudações, meus queridos. Eu sou Quail, do Serviço Magnético. Alguns dirão que essa é uma canalização científica, mas não é. Mas aqueles que vão dizer, bem, eu quero que os cientistas ouçam o que você tem a dizer hoje, Quail, e portanto agora eu poderei ter aqueles que estão ouvindo e que foram trazidos aqui nessa mensagem para ouvir. E se este é você que está ouvindo nesse ponto do tempo, você está ouvindo no futuro. Mas é claro, você não pensa que é o futuro. Para você é agora, para mim é agora. Mas para o público à minha frente não é agora. E que tal, até agora, nesse momento, nós falamos para muitos, meus queridos, fora da estrutura de tempo a qual vocês pertencem. Essa canalização pode ser trazida à tona mais tarde. Essa canalização pode ser algo que será apresentado em um local que vocês não esperam, para provar aquilo que vocês acabaram de absorver, para validar aquilo que vocês sabem que está lá agora e que vocês não sabiam quando a canalização foi dada. Confuso ainda? É esse tipo de canalização. Meu parceiro arrepia-se nesse momento, pois ele sabe que a informação é muito bela, ele sabe que é apropriado, ele sabe que ela é desejada, ele sabe que a humanidade quer aquilo que está vindo. Pergunta, é possível que haja um padrão que existe no seu DNA, que carrega o segredo para o rejuvenescimento, o padrão que não é simplesmente dados, é parte da estrutura molecular do DNA multidimensional e que pode ser ativada e exposta em certos casos. E quando isso acontece sobre o ser humano a qual ele pertence, será possível que algo dentro de cada simples molécula de DNA que pode te manter vivo 2, 3, 4 vezes por muito mais tempo do que vocês imaginam? Será que há um padrão de nascimento, um desenho que pode se tornar química, que neste momento está simplesmente lá com um conjunto de instruções que está fora da visão?
do seu pensamento tridimensional, do seu DNA, é diferente. O que você pensa sobre os profetas que viveram 900 anos? Eu quero que você responda essa pergunta no seu interior. Os cientistas irão dizer tolice. Isso foi reportado de muitas formas, em muitos lugares, diferentes fontes, que alguns dos personagens sobre os quais vocês viram, nas escrituras talvez, ou nos livros de histórias, ou na Bíblia, viveram muito mais tempo do que qualquer outro ser humano já viveu. Alguns, não muitos, viveram mais de 600 anos. Número 1, será possível? Número 2, haveria um motivo do espírito ou da fonte criativa para que isso ocorresse? Número 1, sim, é possível. Eu estou aqui na cadeira dizendo a você que não apenas é possível, isso mostra que já foi feito em certos casos com certos seres humanos, e não apenas com homens, e eles viveram grandes vidas para a procriação da raça, a consciência deles. No mecanismo simples, a semente do homem é fértil até o final. Das mulheres, não. Era o homem que precisava viver uma vida muito longa para poder passar a consciência através de muitas crianças. Para uma área fresca do planeta, precisava daquela consciência. Você acredita nisso? Agora você sabe o porquê. Qual foi o processo para manter aquele homem ou aqueles homens vivos por aquele tempo todo? É simples, meus queridos. Eles tinham um padrão ativado de juventude e rejuvenescimento. Eu agora estou usando uma terminologia que não é médica, que não é científica. Vocês poderão ter suas próprias terminologias, mas existe agora, eu direi, alguns que estão sintonizados. Existe até um nome para isso, porque se suspeita que exista uma terminologia. Número 2. Quando o ser humano tem remissão espontânea, ou que alguns chamavam de cura espontânea, o que na realidade ocorre, número 1, é real, você acredita? Agora, você está um pouco mais atual cientista, vocês já viram isso, já foi reportado, vocês acreditam devido a isso? Número 2, como isso funciona? E número 2, sempre foi um mistério. E número 2, tem com ele muita energia. Há aqueles que acreditam que a consciência do indivíduo estava doente e fez isso surgir. É por isso que eles chamam de remissão espontânea. Isso significa que através da apenas a consciência, e talvez sem saber disso, houve uma ativação de um padrão. De forma tão rápida, de forma tão impressionante, que foi além daquilo que poderia ser reconhecido como possível em 3 dimensões, ou até mesmo na história médica. É quase como se o corpo se limpasse e o rejuvenescimento celular fosse acelerado tão rapidamente por alguns dias, por algumas semanas, para limpar aquilo que não pertencia lá, para salvar a vida daquele indivíduo. Espontâneo, automático. Remissão de uma doença, cura de algo que não pertencia àquele corpo. Isso é real. E no número 2, na categoria número 2, aqueles que dizem, ah, é o efeito placebo, como se a explicação, dando um nome, fosse tudo que fosse necessário, então você pudesse ir embora, ah, é apenas o efeito placebo. Vamos fazer outras coisas, meus queridos. Mas o que é o efeito placebo?
Este realmente deveria ser a questão número 3. O efeito placebo é a consciência humana através de uma expectativa de resultados que não são apenas resultados por algum motivo, a não ser apenas a expectativa. Aí vocês têm a consciência comandando a química do seu corpo, expectativa completa e integral ativando um padrão. Vamos falar um pouco sobre ciência. Há um campo que é chamado de biologia quântica, é real, ele existe, há aqueles que estão nele, e a premissa é essa, que a biologia, assim como outras físicas, tem áreas quânticas. Portanto, a molécula, ela mesma do DNA, ou qualquer outra molécula, precisa ter atributos quânticos, bem como atributos tridimensionais. Agora, por qualquer motivo que seja, isso é controverso. Vocês esperam a natureza quântica na física por anos. Tem pertencido à física, no entanto, de alguma forma, há um número, um muro, uma barreira que é colocado lá quando se fala de biologia, como se a biologia não fosse física. Mas ela é, meus queridos. Na verdade, a biologia, em primeiro lugar, é física, pois a química depende das próprias coisas, das quais a natureza quântica depende, o giro dos elétrons ao redor dos átomos, que então se reúnem para criar certos tipos de químicas, de vida. É mais profundo em uma ciência biológica vital do que uma que não seja. Pergunta: é real? A biologia quântica, o estudo da natureza quântica na biologia e na ciência, ela é real. O que mais os cientistas descobriram? Eles descobriram que algumas energias quânticas literalmente mudam o DNA de formas interessantes. Eles não sabem por quê, eles não sabem o quê, mas quando energias quânticas de muitos tipos são aplicadas às químicas de muitos tipos, há reações. Os cientistas não sabem por que acontece isso. Médicos, deixa eu falar com vocês nesse momento. Há uma suspeita de que dentro de certas moléculas há coisas que deveriam ser capazes de serem vistas, mas não são. Vocês veem o resultado dessas coisas em experimentos quânticos, mas vocês não podem ler essas coisas através de um microscópio eletrônico. Eles deveriam existir para criar os resultados no experimento, mas elas não existem. Elas são invisíveis. Meus queridos, elas não são invisíveis. Elas são multidimensionais, assim como vocês suspeitavam. Portanto, isso nos carregam para isso. E, portanto, o padrão que estamos discutindo dentro do corpo humano é que existe em muitas moléculas, incluindo aquela que é o DNA. É apenas visível se for exposta por uma força multidimensional. Vamos dizer novamente, em palavras diferentes. E aqui vem novamente. A energia suspeita em certas moléculas mostrará a si mesmo quando vocês expuserem aquela molécula a outras energias quânticas. Ponto. É a única vez quando vocês poderão ver que está lá. E quando vocês começarem a vê-la, isso começará a ter padrões de agrupamentos e aglomerados que talvez vocês não compreendam porque não viram ainda em biologia tridimensional, mas vocês sempre suspeitaram disso. Vamos chamar o que você pensa que é. O aglomerado do rejuvenescimento, o padrão da juventude que deveria estar lá, com certos experimentos, porém feitos
e mostrar em si mesmo por um momento e então ela para. Alguns aplicaram o magnetismo como a força multidimensional a expor o padrão e, portanto, o experimento ele é assim. Você pega a mistura, coloca certos campos magnéticos dentro dela, você dá uma olhada da melhor forma que pode com microscópios eletrônicos e vocês procuram por aquilo que vocês suspeitavam que estavam lá e então vocês veem apenas um pedaço dela, está lá. Há quantos anos nós dissemos a vocês sobre magnetismos? Há quantos anos nós dizemos a vocês que o magnetismo é um campo que será parte da biologia e quando vocês entram em contato com o que é chamado magnetismo programado, desenhado, quando vocês aprenderem a criar campos magnéticos que são desenhados e propositalmente desenhados, é aí que vocês verão coisas acontecerem. Não simplesmente como um ímã qualquer. Pois não é bom bastante, vocês precisam chegar com algo mais. Mas, meus queridos, quando vocês o fizerem, será uma força multidimensional que, a propósito, o magnetismo se qualifica para ser uma força multidimensional, revelará a molécula de rejuvenescimento, o teor de rejuvenescimento, o padrão está em tudo. Remissão espontânea é o padrão sendo ativado, em certos casos, pela consciência do ser humano, seja por sobrevivência ou medo ou intervenção divina. E vocês já viram isso por muitas vezes. Uma das coisas que acontecerá na biologia humana terrestre é o aumento do reconhecimento da natureza quântica e o estudo inicial da criação de força vital, que agora é diferente, porque agora ela é exposta a energias quânticas, expondo o padrão pelo que ele é, para ser capaz de vê-lo até mesmo em 3 dimensões, parcialmente. Quando exposto corretamente, ele se mostrará, e então as coisas começarão a mover-se. Agora, vamos virar a página. E cientista, você pode parar agora, pois agora falaremos sobre as coisas que você dirá que os seus olhos estão girando ao máximo. Vocês dirão que não poderão ser dessa forma, e não é assim. Quando eu revelar o que a inata realmente ela é, o corpo inteligente, aquilo que vocês chamaram de inata, está em total controle da exposição, do padrão do rejuvenescimento. Quando forças multidimensionais são aplicadas, a inata às vezes expõe aquilo que deveria expor. A inata é a inteligência do corpo inteligente que não tem nenhuma fonte que você possa chamar de uma fonte. Não vem do seu cérebro. A inata não é uma função cerebral. O cérebro é um computador que sobrevive com você. Você faz algo, ele se lembra, se aquilo se machucou, você encara rapidamente, você tem experiências que ajudam você a sobreviver de momento a momento. Você é um lembrador, o cérebro é um lembrador para aquilo que está na sua mente. As coisas criativas que acontecem são lineares, nós já dissemos isso antes. As coisas que vão além desses dois é parte da tríade. Nós dissemos até que é um novo coração. O coração, ele é tão importante, ele literalmente está envolvido em alguma das coisas que os cientistas dizem que é o cérebro que está fazendo, mas é o coração que está fazendo. Haverá aqueles que dirão: não há nenhuma função cerebral no coração, mas as sinapses do coração, e vocês querem procurar por isso, há magnetismo no coração, há vários tipos de coisas no coração. Não é inata. Portanto, o que é então a inata? E como ela funciona? E como acontecerá?
Nós falamos no passado sobre o futuro da humanidade, começando de forma diferente, que parte do que acontecerá no futuro serão crianças nascendo com uma inata muito mais avançada, em outras palavras, habilidade de conectar, de juntar aquilo que vocês experimentaram na última vida e nesta vida, de forma que vocês não cometam os mesmos erros duas vezes. Isso é inata. Eu ainda não disse de onde ela vem, não é? Ah, eu direi. A criança queima o seu dedo no fogão e nunca mais ele tocará no fogão para o resto da sua vida. Isso é uma função cerebral, não é? A inata tem alguma coisa a ver com isso? Ah, sim, ela tem. Percebam. A inata é um corpo inteligente concordando com o cérebro, tudo está integrado. E aqui está o que é inata. E eu lhe direi o que é. Aqui está o que a inata fará com os novos recém-nascidos. O recém-nascido nem chegará a tocar o fogão, porque o recém-nascido se lembrará que em outra vida que ele tocou o fogão, ele vai carregar isso com ele. E vocês chamarão isso, é apenas o instinto. Não toque o fogão. Mas ele se lembrará também dos erros que foram cometidos e que causaram estresse emocionais. E não cometerão novamente. O recém-nascido de hoje carregará a sabedoria das suas vidas passadas, dos seus erros, e parte dos seus erros parecerão emocionalmente e fisicamente. Foi o cérebro, pode ter sido a pineal, o coração junto, mas é inata que conectará essas coisas e ajudará os recém-nascidos a se lembrarem e passar tudo adiante. Muito mais do que um instinto. E agora eu direi a vocês, o que é a inata? E é um pouco confuso, porque vocês então irão linearizar isso. Vocês não serão capazes de compreender como isso será passado de uma vida para outra, porque vocês não sabem como que as coisas multidimensionais funcionam, principalmente quando tem a ver com a alma. A inata, ela não é alma, meus amigos. Há uma palavra hebraica que significa dirigir. E a palavra hebraica dirigir é merkabah. E o merkabah de um ser humano, na verdade, nunca foi definido para dizer o que ele é ou o que ele faz. O merkabah é enorme. Tem 8 metros de comprimento. Cada ser humano, e aqui está o que ele é. Ele é o campo multidimensional que é criado por trilhões e trilhões de moléculas de DNA. As moléculas de DNA são idênticas por todo o corpo, cada humano delas. Cada molécula é idêntica. Isso deve dizer algo a vocês, porque quando elas se reúnem, se vocês quiserem chamar assim, e elas estão sempre juntas, elas criam um campo ao redor do corpo. O campo é um campo multidimensional espiritualmente, sempre foi visto e conhecido como Merkabah. Seja bem-vindo ao novo humano. O seu DNA coletivamente é o que é a inata. O DNA, ele não pode ser retirado com uma coisa ou outra, ou ele é coletivo ou não é. Deixa-me dizer algo. O DNA decide quando você morre. A inata decide quando você morre. O campo ao seu redor causará a morte e não o seu cérebro. Se o coração parar, as coisas continuam, mas que tal se o fígado falhar? O rim falhar? Em que ponto a morte então é certa, quando não pode processar isso e aquilo, e às vezes não faz nenhum sentido quando a morte ela ocorre? E aqueles que viram isso por várias vezes em hospitais e sabem disso, que há algo mais acontecendo no corpo humano, e que eu chamarei de inteligência da morte. Quando aquilo que a inata vê, que é aquilo que é sofrimento à frente e que não há esperança, ao invés de passar pelo sofrimento, então ela simplesmente desliga. Isso é inata.
Este é o corpo inteligente. O Merkaba, ele também está ouvindo. Ele também está, é Inata que está retornando para a próxima vida, porque isso está conectada com a alma, pela pineal, com tudo que é. Isso é o seu Merkaba. O seu Merkaba mesmo, como da última vida, assim como a sua alma é a mesma como da última vida, você carrega com você o DNA padronizado diferente, mas que tem o mesmo Merkaba da última vida agora. Compreenda isso. Porque este é um mecanismo que é multidimensional. Ele é tão belo de conhecer. Saber que você, o núcleo de você, quem você é passado uma vez após outra. Se realmente você pudesse conhecer você mesmo em uma vida passada, e muitos de vocês já fizeram isso, vocês conheceriam uns aos outros com faces diferentes, corpos diferentes, mas o mesmo Merkabah. A mesma Inata, a Inata sabe de tudo sobre cada simples vida que você levou. A Inata conhece você melhor do que vocês se conhecem, e quando você começa a entrar em contato com a sua Inata, é aí que as coisas começam a acontecer, incluindo a habilidade para ativar o padrão do rejuvenescimento. Isso é lindo, isso acontecerá. A humanidade começará a viver muito mais tempo por muitos motivos quando eles forem capazes de ativar artificialmente com outros campos que são quânticos. Haverá um rejuvenescimento daquilo que era o tempo do rejuvenescimento. Nós dissemos que isso estava retornando, só que olhando para essa lição de forma diferente. E o outro são vocês. É você com você. Quantas vezes nós dissemos isso? Que a consciência do ser humano, quando está bem sintonizada, assumindo os atributos da vida e da mestria, viverá por muito, muito tempo. Portanto, Quaion, aonde as células tronco se encaixam em tudo isso, é lá que estão os padrões. É lá, meus queridos, que estão os padrões, e as células tronco estão em cada simples célula que vocês têm. E até mesmo isso é controverso, mas isso está sendo mostrado e aprendido na sua ciência. Há uma aceleração para a tecnologia de células-tronco que está sendo investigada em seu planeta, mas mesmo isso não é necessário. Chegará um tempo quando vocês usarão as suas próprias células-tronco ao invés de qualquer outra vindo de outra fonte, porque elas são aquelas com o padrão que vocês realmente querem, a Inata. Há coisas vindo que vocês nem esperam. Quando elas chegarão? Chegarão logo, a resposta é sim. Quando vocês permitirem que elas venham, quando houver luz o bastante no planeta, ouçam. Quando houver luz o bastante no planeta, de forma com que essas descobertas não sejam transformadas em armas. Ouviram? E quando será isso, Quaion? Quando você criar isso, meus queridos, vocês estão em uma batalha agora entre a luz e a escuridão. Vocês sabem disso. Quando terminar e a luz for predominante nesse planeta, isso quer dizer que a integridade começar a vencer sobre aquilo que não é íntegro, nos negócios, nos governos, em todas as coisas, vocês começarão a ver mudanças sobre aquilo que as pessoas aceitarão e sobre aquilo que não aceitarão. Isso virá primeiro das pessoas. E depois isso disparará aquelas outras coisas. Será aí que vocês começarão a ver esse tipo de coisas acontecerem. Elas estão a caminho agora, neste momento. Parte disso, na verdade, está sendo descoberta agora. Estou dizendo isso porque Quaion não revelam coisas que não foram descobertas. Elas precisam já terem sido descobertas, e elas já foram, mas tipicamente estão em sua infância e demorará algum tempo antes delas serem refinadas, mas o padrão está lá e a luz já está vindo. Quaion, o que o padrão fará? E a resposta é aquilo que você pensa que fará. Rejuvenescimento celular. Está quase que perfeito, os telômeros não se encurtarão, o corpo não envelhecerá. Quaion,
Isso criará problemas sociais, não é? Haverá pessoas demais, não haverá comida o bastante. E eu posso dizer isso mais uma vez. O quanto dimensionais vocês são, vocês compreenderão o que realmente cria os bebês. Vocês serão mais sábios, meus queridos, em relação a isso. Vocês compreenderão como criar alimento para o seu planeta de formas multidimensionais. Você sabe o que acontece quando vocês expõem sementes a energias multidimensionais que são benévolas? Não é modificado geneticamente. A planta ela mesma aceita como um sinal benévolo, assim como a inata possui o seu padrão. Você acha que a força vital das plantas também pode ter algo a ver com isso? Você pode imaginar cultivar plantas perfeitas com 6 vezes mais produção, sem não pesticidas, pouco fertilizante, crescendo por sua conta própria. Por quê? Porque agora elas sabem, tem uma força vital que vocês precisam para cultivar. Que conceito? Será possível que a consciência humana possa até ser estendida para as plantas e os animais? Sim, meus queridos, é apenas o início. E eu dou a vocês agora um vislumbre de um belo futuro. E aqueles que ouvem isso, e aqueles que estão à minha frente agora, como seres humanos, estão todos dizendo as mesmas coisas. Ah, será que não pode vir mais rápido? Quando? E eu direi a vocês, eu quero que você fique em silêncio, porque você estará lá, ok? Você poderá parecer até um pouco diferente, mas você estará lá, aqui. Meus queridos, vocês são velhas almas, não terminaram ainda aqui nesse planeta. Vocês estarão lá nesse futuro. Vocês me ouvem? Eu quero que vocês se preparem para isso. Eu quero que vocês celebrem, saibam o que acontecerá. Eu quero que vocês vejam a verdade nessa canalização, através da sua inata nesse momento. Faça uma checagem comigo. O seu Merkabah é poderoso e há tanto deles nesse vídeo. Faça uma checagem agora e verifique e sinta o que está lá. E saiba que isso é verdadeiro e é seu, devido ao que vocês fizeram, está começando, é o seu legado e o seu futuro. E já era tempo disso estar ocorrendo na humanidade. E assim é. Bom, mais uma vez, gratidão a cada um de vocês, desejando uma ótima noite. Gratidão mais uma vez a Quion, gratidão a Lee Carroll, gratidão a Gustavo Amorim, gratidão a cada um de vocês. Que nós possamos olhar para o nosso Merkabah, olhar para todas essas informações maravilhosas e nos lembrar de que o futuro ele é agora e nós estaremos juntos nesse futuro. Muita paz e muita luz a cada um de vocês.